Vamos então colocar aqui mais alguns conceitos e elucidar outros tantos, né? Nós falamos agora há pouco que nós temos que observar todos os ativos que tem uma determinada espécie, porque eles podem atuar de forma antagônica ou forma sinérgica. E aqui eu coloco um exemplo mais prático de como eles podem atuar em sinergismo em alguns casos. Se nós pegarmos, por exemplo, o Crataegus oxyacantha, que é um produto muito utilizado, uma espécie muito utilizada para pacientes cardiopatas, nós podemos perceber que ele, com suas procianidinas, né, funcionam como vasodilatadores, os flavonoides funcionam como anti-inflamatórios, sedativos e antioxidantes, os ácidos orgânicos como cardioativos e os ácidos triterpenoides como anti-inflamatórios e anti-arterioscleróticos, né? Todos esses componentes, todos esses tipos de ativos, eles estão dentro do Crataegus. O Crataegus é uma erva muito utilizada na prescrição convencional de pacientes da espécie humana, né? E também tem ações similares, né, por medicina translacional, ou mesmo por trabalhos científicos que não são tão extensos assim como deveria, mas mesmo assim tem muita utilidade na prática clínica veterinária, né? Colocado dessa forma, nós podemos entender de uma forma ainda mais prática. Vamos colocar que as procianidinas, elas têm uma ação vasodilatadora, portanto, elas reduzem a resistência vascular, né, e diminuem, portanto, a pressão arterial, né? Mantemos um bom volume de sangue, mas com uma vasodilatação adequada e a pressão na parede das artérias fica diminuída, além de uma perfusão muitas vezes mais otimizada. Além disso, ela aumenta a permeabilidade do cálcio, e se ela aumenta a permeabilidade do cálcio e existe um fluxo maior de cálcio, nós temos um aumento da contratilidade do miocárdio. Se nós aumentamos a contratilidade, nós temos uma melhora evidente na insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, vocês percebem só com as procianidinas que existe, então, algumas ações sinérgicas quando nós estamos falando de aplicação para cardiopatas. Se eu pego os flavonoides contidos, então, no Crataegus, eu tenho um efeito protetor de áreas isquêmicas. Isso pode ser extremamente interessante em pacientes cardiopatas, é claro, né? Desde pacientes que têm infarto agudo do miocárdio, como normalmente acontece na espécie humana, como também nas espécies que nós atuamos, nós temos também alguns sinais de isquemia no miocárdio que também podem ser beneficiados aí com os flavonoides do Crataegus. E, de forma acessória, também diminui as transaminases, né? Então, além de trabalhar o sistema cardíaco, nós temos uma diminuição das transaminases, estamos falando no sistema hepático, e existem também várias relações entre os dois sistemas, obviamente. Saindo um pouco do entendimento da sinergia entre os ativos de uma mesma planta, nós vamos falar um pouco sobre associação de duas plantas. Ou seja, quando eu estou associando duas plantas, então, eu estou associando, em outras palavras, os ativos contidos em cada uma dessas plantas. Então, se já era interessante entender como os ativos de uma planta eles se confluem para uma ação, agora nós vamos entender como o fitocomplexo de uma planta vai se misturar com o fitocomplexo de outra planta, né? Como um fitocomplexo se mistura com outro fitocomplexo. Ou seja, como um conjunto de ativos vai se juntar com outro conjunto de ativos, dando então uma ação terapêutica mais adequada.
Aqui nós temos uma medicação industrializada, que mistura a valeriana officinalis com Humulus lupulus. Né? Existem evidências, né, ou relatos que mostram que uma dose de valeriana associada a uma dose moderada de valeriana associada a uma dose moderada de Humulus, nós temos o equivalente a uma dose muito alta de valeriana. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui de forma polimodal com fitoterápicos, de forma que nós trabalhamos com cada um deles em quantidades menores, formando um efeito muito maior. Aqui já entra em estratégia de construção de fórmulas fitoterápicas. É o primeiro passo. Né? O primeiro passo na estruturação da estratégia de construção de fórmulas fitoterápicas é entender, né, como nós podemos utilizar alguns produtos que já vêm em associação. Né? Nós temos alguns conceitos, né, e nós vamos trabalhar eles ao longo das mentorias, que é o conceito de ervas pares. Nós vamos entender, por exemplo, valeriana combina com Humulus. É um primeiro ponto que sempre deve vir à cabeça. Né? Uma erva que combina com a outra, de forma simples. Porque isso vai permitir que, dentro de um mapa mental pequeno, nós consigamos formar mapas mentais cada vez maiores. Né? Uma vez que eu conheço, por exemplo, 3 pares de ervas, né? 3 pares que se combinam, eu já tenho uma fórmula, muitas vezes, de 6 ervas. Né? Essa é a forma de construção. Né? É a fórmula de construir fórmulas. Né? Então, eu tenho isso em mente, né, para fazer a construção individualizada de determinado paciente. Isso é muito interessante. Esse é outro ponto de aumento de eficácia na terapêutica fitoterápica. Mas mais adiante nós teremos a oportunidade de ver um pouco mais sobre isso. Muita evidência científica a respeito dessa combinação de valeriana com Humulus, e nós temos aí bons resultados nos trabalhos científicos em várias condições, né, onde eles testaram essa associação. É interessante lembrar que os fitocomplexos são formados também a partir de várias influências. Essas influências começam desde as técnicas de cultivo ou, na verdade, de coleta, quando nós estamos falando de um produto que é coletado em ambiente natural e cresce de forma natural no seu ambiente, né? Algumas influências, como, por exemplo, o índice pluviométrico, a própria altitude, o tipo de solo, a nutrição que essa planta recebe, tudo isso, obviamente, influencia aí na formação do fitocomplexo. Né? Até mesmo a sazonalidade. Né? Existem algumas épocas do ano que não são adequadas para a coleta, por exemplo, de partes aéreas, de folhas, de flores, né? São interessantes para a coleta das raízes. E nós já sabemos que alguns ativos, ou eles estão nas folhas, ou eles estão nas raízes, ou eles se movimentam na produção e no armazenamento entre as partes da planta, né? Ou mesmo, de acordo com a sazonalidade, eles estão mais em uma região ou em outra. Então, é preciso um bom entendimento. Ou pelo menos é preciso saber que existe um parâmetro básico. Se em valeriana, por exemplo, na valeriana eu utilizo folhas, esse é o meu parâmetro, eu continuo trabalhando com as folhas. Né? Um produto que tem a base nas folhas, ou se eu vou fazer na forma de chás, de decocções, eu preciso utilizar mais folhas do que ramos, por exemplo. Isso é muito interessante a gente saber. Além disso, os métodos de armazenamento e também de beneficiamento influenciam na ação farmacológica, é claro. Né? A forma que vai se fazer secagem à sombra, se isso vai estar livre de umidade no ambiente de secagem, a forma que vai ser transportado, a forma que vai fazer o embalamento, né, para depois para a distribuição desse produto fitoterápico, tudo isso tem uma importância muito grande no contexto aí da qualidade, então, desses produtos.